Olá, muito boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-chefe, senhor chefe de gabinete e, claro, a todos vocês que nos assistem pelo canal da SUSEP no YouTube. São 17 horas, perdão, deixa eu convidar os meus diretores antes, acho que eu estou ansioso para esta reunião. Eu quero convidar aqui a participar do nosso mosaico, os nossos diretores, Diretoria Técnica 1, Dr. Marcelo Rocha. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor chefe de gabinete, senhor procurador-chefe e todos aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube. Boa tarde, Marcelo. Diretoria Técnica 2, Dr. Augusto Coelho. Boa tarde, superintendente. Boa tarde a todos os integrantes do nosso conselho diretor e a todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Diretoria Técnica 3, Dr. José Nagano. Boa tarde, senhor superintendente. Boa tarde, diretores e todos aqueles que compõem o nosso conselho e também a todos aqueles que nos assistem aqui pelo canal do YouTube. Diretoria Técnica 4, Dr. Carlos Queiroz. Boa tarde, senhor superintendente, meus colegas diretores, nosso procurador-chefe, nosso chefe de gabinete e todo mundo que nos acompanha pelo YouTube. Nosso procurador-chefe, Dr. Paulo Penido. Boa tarde, senhor superintendente. Boa tarde, demais autoridades presentes aqui na reunião. E boa tarde a todos os brasileiros que assistem nosso compromisso. Perfeito. E o nosso chefe de gabinete, Walter Nagal. Boa tarde, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe e a todos que nos assistem no canal da SUSEP no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião e desejo a todos um ótimo trabalho. São 17 horas e 2 minutos do dia 23 de junho de 2022. Verificado o quórum, declaro aberta a 12ª reunião deliberativa do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados no ano de 2022, sendo realizada por videoconferência e transmitida ao vivo pelo canal da SUSEP no YouTube. Antes de iniciarmos a deliberação dos processos em pauta, comunicamos que, em razão de problemas técnicos ocorridos em nosso canal no YouTube, a 11ª reunião deliberativa do Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados do ano de 2022, realizada em 2 de junho de 2022, às 10 horas, não foi gravada na íntegra. Desta forma, para mantermos o compromisso de transparência e publicidade das decisões tomadas por este Conselho, faremos um resumo do que foi deliberado na referida reunião. O item 1 tratou da aprovação da ata da 10ª reunião ordinária do Conselho Diretor, realizada em 19 de maio de 2022, que restou aprovada por unanimidade. O item 2 corresponde ao processo SUSEP número 15.414.633/2018-91, que versou sobre a proposta de resolução SUSEP que atualiza a deliberação SUSEP número 236, de 5 de março de 2020, e foi retirado de pauta pelo relator. Os itens 3 a 7 de relatoria da Diretoria Técnica 1, Dr. Marcelo Rocha, que correspondem aos processos 15.414.615/2018-65, 15.414.614.674/2019-10,
15, 414, 613, 110, barra 2016-17, 15, 414, 617, 575, barra 2020-23 e 15, 414, 601, 930, barra 2016-66, todos processos administrativos sancionadores de confirmação de aplicação de penalidade foram julgados em bloco, tendo sido aprovados por unanimidade na forma dos votos do relator. Ressalte-se que, em relação aos itens 5 e 6, o diretor Carlos Roberto Alves de Queiroz manifestou-se impedido de votar, na forma do artigo 18 da Lei nº 9784/1999. O item 8, também de relatoria do diretor da Diretoria Técnica 1, Dr. Marcelo Rocha, tratou de proposta de resolução CNSP que altera a resolução CNSP número 422, de 11 de novembro de 2021, que dispõe sobre a autorização da SUSEP para funcionamento e início das operações no país, exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais, integralização de capital e transferência de carteira e sobre condições de estrutura de controle societário das entidades que especifica. A minuta foi aprovada por unanimidade. Isto posto, eu pergunto, então, se algum diretor gostaria de se manifestar com relação aos atos aqui relatados correspondentes à reunião de 2 de junho passado. Não havendo manifestação dos diretores, pergunto ao nosso procurador-chefe, Dr. Paulo Penido, se ele também gostaria de fazer algum apontamento. Não, senhor superintendente. Muito obrigado, Dr. Paulo. Muito obrigado, senhores diretores. Fiquem, então, registrados os atos praticados e deliberados na reunião de 2 de junho, 11ª reunião ordinária deste Conselho Diretor. Agora que concluímos a revisão da última reunião deste Conselho, passaremos a deliberar sobre os itens da pauta de hoje. Informo que todos os processos foram distribuídos aos membros deste Conselho, com antecedência de 5 dias, ficando dispensada a leitura dos relatórios. Registro também que, conforme acordado previamente com os membros deste Conselho, os itens números 5 a 11, que correspondem a processos de julgamento, todos com votos da relatoria do diretor Marcelo Rocha, serão apresentados e votados em bloco. Informo que a pauta desta reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da SUSEP e apresento a seguir os itens para deliberação. O item número 1 é a aprovação da ata da 11ª reunião ordinária, ocorrida em 2 de junho de 2022. A referida ata foi distribuída aos membros deste Conselho para leitura, com antecedência regulamentar, ficando dispensada a sua leitura neste momento. Pergunto aos senhores diretores se estão de acordo com o teor da ata. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo, senhor superintendente. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também de acordo. Eu também sigo com os demais diretores, também estou de acordo com a ata. Fica aprovada a ata da 11ª reunião ordinária do Conselho Diretor, ocorrida em 2 de junho de 2022. Passaremos agora a deliberar sobre os itens da minha relatoria. O item número 2 trata do processo número 15.414.617,
605-705/2022-47, cujo assunto é a proposta de resolução SUSEP que institui os procedimentos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, e os critérios para a concessão de afastamentos para participação em ações de desenvolvimento. Apresento a seguir o resumo do meu voto. Trata-se de minuta de resolução SUSEP que institui os procedimentos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, os critérios para a concessão de afastamentos para participação em ações de desenvolvimento e revoga a deliberação SUSEP número 129, de 24 de junho de 2008, a deliberação SUSEP número 188, de 23 de janeiro de 2017 e a instrução DIRAD número 10, de 16 de outubro de 2018. A presente proposta se justifica pela necessidade de revisão dos referidos normativos, diante das atuais diretrizes do governo federal relacionadas ao desenvolvimento de pessoas, em especial do Decreto 9991, de 28 de agosto de 2018, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, assim como pela necessidade de adaptação desses mesmos regulamentos à política de revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, instituída pelo Decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019. Cumpre notar que o processo foi regularmente instruído com a exposição circunstanciada de motivos, o quadro comparativo com as versões vigentes e a minuta do ato normativo, não tendo sido identificado pela unidade proponente impacto potencial no funcionamento das demais unidades da SUSEP. Por meio de parecer jurídico, a Procuradoria Federal, junto à SUSEP, se manifesta sobre a proposta no sentido de que a minuta estabelece ritos e procedimentos de instrução de processos de capacitação à luz da estrutura regimental da SUSEP, distribuindo atribuições e prazos de acordo com o feixe de competências afeta sua estrutura organizacional. E ainda, no mérito, opinou no sentido de que a proposta se coaduna com a norma base que respalda as alterações pretendidas, ressaltando que o veículo normativo adotado, a espécie, se mostra factível para disciplinar a matéria. A dispensa da consulta pública se justifica pela natureza da matéria, considerando, inclusive, tratar-se de normativo que visa a aderência das normas de desenvolvimento de pessoas no âmbito desta SUSEP, as diretrizes do governo federal. Pelas mesmas razões, em vista do que estabelece o inciso 1 do parágrafo 2º do Decreto número 10.411, de 30 de junho de 2020, não há que se falar em AIR. A competência avale-se de impacto regulatório. A competência deste Conselho para aprovar as normas gerais de administração de pessoal em consonância com as diretrizes do governo federal está amparada pelo artigo 9º, inciso 21 do Regimento Interno, anexo à Resolução CNSP número 428, de 12 de novembro de 2021. Por todo exposto, submeto a matéria à apreciação de vossas senhorias, com meu voto favorável à aprovação da minuta de resolução SUSEP, que institui os procedimentos para a implementação da PNDP, os critérios para a concessão de afastamentos para participação em ações de desenvolvimento e revoga a deliberação SUSEP número 129 de 2008, a deliberação SUSEP número 188 de 2017 e a instrução DIRAD número 10 de 2018. Isto posto, pergunto se algum diretor gostaria
de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. De acordo. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo, senhor superintendente. Diretoria Técnica 4, Carlos Queiroz. Também de acordo. Fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto de minha relatoria, a minuta de resolução SUSEP, que institui os procedimentos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas e os critérios para a concessão de afastamentos para participação em ações de desenvolvimento. O item número 3 trata do processo número 15.414-661-621/2021-69, cujo assunto é o julgamento de recurso administrativo, impugnação de lançamento de crédito referente à taxa de fiscalização. Apresento a seguir o resumo do meu voto. Trata-se de recurso administrativo apresentado por sociedade supervisionada contra a notificação de lançamento de crédito no valor correspondente à diferença entre a taxa de fiscalização referente ao quarto trimestre de 2020 e o valor efetivamente recolhido pela requerente, acrescida de multa e juros de mora, calculado até o dia 30/11/2021. A impugnação à NLC de que se trata foi julgada em primeira instância na forma preconizada pelo artigo 7º da Deliberação SUSEP número 236, de 5 de março de 2020, com base nas manifestações técnicas e jurídicas constantes dos autos. Assim, por decisão do coordenador-geral da CGFOP, amparada na manifestação do chefe da Procuradoria Federal SUSEP, segundo a qual, embora juridicamente rígido o lançamento tributário suplementar de que tratam os autos, não é possível a cobrança de multa e juros de mora, uma vez que o não pagamento do tributo no tempo devido ocorreu porque o sujeito passivo seguiu esclarecimentos disponibilizados pela própria administração. Referência ao ofício eletrônico número 31/2020/CORAF, de 15/8/2020, houve o acolhimento parcial das alegações apresentadas, afastando-se do valor devido pela requerente a cobrança dos encargos moratórios. A sociedade requerente apresenta novo recurso hierárquico que, embora fundamentado de maneira equivocada, uma vez que se reporta a resolução CNSP número 243 de 2011, se amolda à prerrogativa de que trata o artigo 8º da Deliberação SUSEP número 236 de 2020, no tocante à admissibilidade do recurso ao extinto DEAF. Nesse aspecto, é importante esclarecer que, com a extinção do Departamento de Administração e Finanças, nos termos do novo regimento interno, impõe-se que seja recebida e apreciada a peça de recurso pelo Conselho Diretor, na qualidade de instância revisora da decisão da CGFOP. Assim, o novo recurso apresentado foi minuciosamente analisado pela área administrativa competente, que abordou os principais aspectos de todos os argumentos esposados e concluiu pelo indeferimento do recurso interposto pela requerente. Do mesmo modo, os argumentos apresentados foram também enfrentados pela Procuradoria Federal SUSEP, que de forma idêntica se posicionou no sentido
do seu indeferimento. A competência deste Conselho para apreciar o recurso diante da decisão do Coordenador-Geral da CGFOP de impugnação do lançamento de crédito tributário está prevista no artigo 8 da Deliberação SUSEP número 236 de 2020, especialmente considerando a extinção do DEAF. Tendo em vista as manifestações técnicas e jurídicas que fundamentaram os autos, submeto à apreciação deste Conselho o presente recurso administrativo, com meu voto pelo indeferimento, devendo ser recolhido pela requerente o valor devido, correspondente à cobrança de diferença de taxa de fiscalização na forma da decisão do senhor Coordenador-Geral da CGFOP, no julgamento de primeira instância atualizado pela Selic, sem a incidência de juros ou multa moratória. Dado o relato e exposição do meu voto, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, senhor Marcelo Rocha. Acompanho o voto. Diretoria Técnica 2, senhor Augusto Coelho. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 3, senhor José Nagano. De acordo com o voto, senhor superintendente. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. De acordo com o voto. Obrigado, senhores diretores. Fica aprovado por unanimidade, nos termos do voto da minha relatoria, o indeferimento do recurso administrativo interposto pela sociedade supervisionada contra a notificação de lançamento de crédito, mantendo-se a decisão de primeira instância. Dando prosseguimento, passo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria do item número 4 desta pauta. Senhor Marcelo Rocha, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. No caso, o item 4, ele trata de um julgamento de matéria cuja competência originária é deste Conselho. Tendo havido um encaminhamento prévio regulamentar aos senhores diretores, reporto-me aos termos do voto, no sentido de reconhecer a autoria e a materialidade da infração, conforme apurado nos autos, com a aplicação de sanção de multa na forma contida no voto previamente encaminhado, assim como voto. Obrigado, diretor Marcelo. Feita a exposição, a relatoria e o voto do diretor Marcelo, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Em não havendo manifestação, abro para a votação. Diretoria Técnica 2, Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. Acompanho o diretor relator. Eu também acompanho o voto do relator e os demais diretores. Assim sendo, fica aprovada por unanimidade a subsistência da representação nos termos do voto do relator. A seguir, e dando sequência, devolvo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda à relatoria em bloco dos itens número 5 a 11. Senhor Marcelo, a palavra está contigo. Obrigado, senhor superintendente. No caso aqui, eu vou destacar desses itens o de número 6 e vou fazer primeiro 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Da mesma forma que o voto anterior, considerando o envio prévio no prazo regulamentar aos senhores diretores, reporto-me aos termos dos respectivos votos para confirmar integralmente as decisões proferidas nos itens 5, 7, 8, 9, 10 e 11 pela área de julgamentos. Em relação ao item 6,
Meu voto é no sentido de deixar de confirmar respeitosamente, claro, a decisão da área de julgamentos, considerando o teor da manifestação da douta Procuradoria Especializada nos autos, mantendo, entretanto, a proposta de comunicação consignada no voto. Então, é assim que eu proponho os votos dos itens mencionados, senhor superintendente. Muito obrigado, diretor Marcelo. Feita a exposição do diretor Marcelo, sua relatoria e seu voto, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Em não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 2, senhor Augusto Coelho. De acordo. Diretoria Técnica 3, senhor José Nagano. Senhor superintendente, eu quero me declarar impedido de votar nos itens 6 e 8, nos termos da Lei 9.784, de 1999. Ok. Acatado o seu impedimento. Mas tem demais itens que você está apto a votar, não tem? Está no mudo. Perdão. Nos demais itens, de acordo com o voto. Aprovado. Okay. Muito obrigado. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. Senhor superintendente, eu também tenho impedimento para votar nos processos referentes aos itens 7 e 10, né, da pauta, mas eu também, com fundamento no artigo 18 da Lei 9784 de 99, mas eu acompanho o diretor relator nos demais itens. Ok. Muito obrigado, senhores diretores. Eu também quero aqui me declarar impedido em relação aos itens número 6 e 8, nos termos da Lei número 9784/1999. Também registramos, então, mais uma vez, e acatamos o impedimento do diretor Carlos Queiroz em relação aos itens 7 e 10, nos termos da Lei 9784/1999, e o impedimento do diretor José Nagano em relação aos itens números 6 e 8, também nos termos da Lei número 9784/1999. E também sigo de acordo com o relator e os demais diretores com referência aos outros itens, os quais não tenho impedimento. Ressalvados os casos de impedimento e mantido... Só um minutinho aqui. Mantida a qualificação necessária, o quórum, perdão, quórum necessário para a qualificação das deliberações, fica aprovada por unanimidade a aplicação das penalidades nos termos do voto do relator. Eu vou reler esse final aqui para ficar bem destacado na gravação. Ressalvados os casos de impedimento e mantido o quórum, em razão de tantos impedimentos, o quórum necessário para a qualificação das deliberações, fica aprovada por unanimidade a aplicação das penalidades nos termos do voto do relator. Dando sequência, mais uma vez devolvo a palavra ao diretor Marcelo Rocha para que proceda a relatoria do item número 12 da pauta. Marcelo, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Eu vou solicitar a retirada de pauta desse processo para retornar com ele no prazo regimental. Diretores, obrigado, diretor Marcelo. Algum diretor gostaria de se manifestar? Estão todos de acordo com a retirada de pauta? De acordo. De acordo. De acordo. Ok. Feito, então, a retirada e acatada de pauta pelo relator do item referido. Dando prosseguimento, passo, então, obrigado, diretor Marcelo. Dando prosseguimento,
passo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria do item número 13 desta pauta. Diretor Augusto, a palavra está consigo. Obrigado, superintendente. Trata o presente processo de análise, avaliação, pertinência e eventual aprovação de plano de ação submetido por entidade supervisionada por essa autarquia. Vale rememorar por oportuno que o Conselho Diretor da SUSEP, à época, decidiu, conforme termo de julgamento 097-9112, em determinar que a sociedade supervisionada cumpra o ofício eletrônico número 3/2019, SUSEP-DIR2 CGSUP, sob pena das medidas administrativas e judiciais cabíveis. Consigno que o subscritor deste voto foi nomeado e tomou posse para o cargo diretor da Diretoria Técnica 2 em 8/2 de fevereiro, tendo tomado ciência do presente processo no mês de março de 2022, quando então, após minudente análise, diligenciou para dar atendimento à determinação que remonta ao ano de 2021, mais precisamente o mês de abril. Conforme o título 2 da nossa Carta Política dos Direitos e Garantias Fundamentais, mais precisamente o artigo 5º, inciso 78, a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo certo que o referido processo teve início no ano de 2017, mais precisamente em 24 de março de 2017, devendo, por certo, chegar a termo adequadamente. Nesse sentido, houve a apresentação de 2 planos de ação pela empresa. Contudo, após as devidas análises pelas áreas técnicas responsáveis, concluiu-se que os respectivos planos apresentados não atendiam, ainda que minimamente, os comandos do referido ofício, o que gerou o indeferimento dos planos apresentados, conforme documentos 6 consignados no voto. Ato contínuo, em 8 de junho de 2022, a empresa supervisionada apresentou um novo plano de ação, cujos termos encontram-se resumidos no despacho 1355693, com o qual manifestamos concordância, assim como fez a nossa área técnica no despacho 1357980, embora com as ressalvas que serão tratadas adiante. É preciso referir ainda que o respectivo plano e seus consectários jurídicos legais foram submetidos à douta Procuradoria da SUSEP, tendo exarado parecer favorável à aprovação do plano, embora indicando ressalvas quanto à transação acerca de processos administrativos sancionadores, que, desde já, acompanhamos em sua integralidade. Por oportuno, seguem abaixo consignadas, as considerações e conclusão do parecer elaborado pelo douto procurador-chefe acerca do referido plano de ação. Sobre a matéria, já foram emitidas diversas manifestações jurídicas respaldando a ação fiscalizatória da SUSEP, sendo-se destacar a nota número 056/2019 e a nota 0005/2021 PF-GABIM. Verifico que o plano de ação proposto pela infratora atende aos parâmetros que restam lançados nas manifestações acima citadas, às quais me reporto, mas com as ressalvas abaixo descritas. E da conclusão do parecer. Nesse contexto, forçoso reconhecer que a proposta atende ao requisito de legalidade, salvo pela proposição de suspensão de processos sancionadores, visto que não se deve confundir responsabilidade civil com a responsabilidade administrativa e tendo em conta que a decisão da SUSEP a que se refere busca cumprir termo de julgamento eletrônico número 55/2021, que tem por objeto determinar apenas o ressarcimento dos consumidores pela prática considerada ilegal pela fiscalização da autarquia. Logo, acrescentando essas ressalvas, o plano poderá ser aprovado com as demais proposições.
E, não obstante a necessidade de compatibilização entre o que ficou decidido no termo de julgamento do Conselho Diretor e a apresentação do plano de ação pela entidade supervisionada, deve-se ter em mente sempre que o princípio da continuidade da empresa merece a devida atenção, sobretudo em uma perspectiva constitucional consubstanciada na função social da empresa e seus consectários legais. Como vetor de análise à aprovação do respectivo plano de ação apresentado, entendo que eventual aprovação deve guardar estrita relação com os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais verifico desde já devidamente atendidos. É preciso pontuar ainda que, segundo levantamentos realizados pela área técnica Supervisão de Conduta desta autarquia, o último registro da prática de repasses irregulares a terceiro, de que este regulador tem ciência, data de março de 2018, há praticamente 50 meses, o que demonstra a efetividade das medidas adotadas por esta autarquia para a cessação da prática irregular. Vale destacar por oportuno recentíssima manifestação, ofício encaminhada pelo Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Mato Grosso, no ofício 1900/2022, no qual o respectivo membro do parquê reconhece os esforços e diligências da SUSEP na condução do caso referente à supervisionada, apresentante do plano de ação, recomendando o arquivamento de notícia de fato acerca do mesmo tema objeto das fiscalizações. Por oportuno, seguem abaixo as principais referências do respectivo ofício. Diante do que foi constatado acima, conclui-se no aspecto individual que os fatos narrados na representação não configuram lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público e também estão judicializados. Já no aspecto transindividual, observa-se não haver irregularidade a ser apurada, por ter sido identificada a atuação diligente da SUSEP na apuração das ilicitudes narradas e no zelo pela defesa dos interesses dos consumidores do mercado supervisionado, securitário, inclusive para fins de reparação do dano. Ante o exposto, promovo o arquivamento da notícia de fato, com base no artigo 5º da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 23 de 2007. Em análise, devem ser objeto de ressalvas as seguintes observações abaixo indicadas, presentes no anexo 1 do plano de ação apresentado. Cláusula 6ª do plano de ação, presente nas folhas 11, de um total de 13. Apenas referente ao processo SEI, em referência neste voto e na pauta. Ficará suspenso até o final das obrigações assumidas do plano de ação proposto, com seu consequente arquivamento definitivo ao final. Item 6.1, cláusula 6ª do plano de ação, página 11 de 13. Não estão abarcados pelo plano de ação eventuais processos administrativos sancionadores. O respectivo plano de ação guarda estrita relação apenas no que tange aos eventuais ressarcimentos pleiteados. Item 6.2 da cláusula 6ª do plano de ação, páginas 11 e 12 de 13 do total. Não estão abarcados pelo plano de ação eventuais processos administrativos sancionadores, conexos ou não com o processo em referência nesta pauta. Cláusula 7ª do plano de ação, página 12 de 13. O integral cumprimento do plano de ação apresentado ensejará o atendimento do que ficou determinado pelo Conselho Diretor nos autos deste processo, sem quaisquer reflexos nos processos administrativos sancionadores em curso nesta autarquia. Da análise do anexo 1 apresentado junto ao plano de ação. Os processos indicados nos itens 1 ao 13, respectivamente, não integram o plano de ação apresentado, uma vez que se tratam de processos administrativos sancionadores e, conforme indicado no parecer da douta Procuradoria, o qual acompanhamos, não se deve confundir responsabilidade civil com administrativa, além do que o termo de julgamento do Conselho Diretor que se busca cumprir tem por objeto apenas o ressarcimento. Os processos indicados nos itens 14 e 15, respectivamente, tratam de trabalhos de fiscalização já concluídos, não se tratando de processos sancionadores. Desta forma,
não deve ser suspenso, uma vez que não guardam pertinência temática com o plano de ação. O processo indicado no item 16 já foi julgado insubsistente, não havendo que se falar, portanto, de sua suspensão. Processo indicado no item 17 trata de trabalho de fiscalização prudencial, não fazendo parte do escopo abrangido pela decisão do Conselho Diretor e nem guarda pertinência temática com o plano de ação proposto. Os processos indicados nos itens 18 e 19, respectivamente, tratam de processos sancionadores que tramitam em grau de recurso no CRNSP, não sendo mais alcançados pela SUSEP. Com isso, não há que se falar em sua suspensão. Do voto por todo exposto acima, submeto à consideração do Conselho Diretor o plano de ação apresentado pela supervisionada, com as devidas ressalvas indicadas, com o meu voto favorável à sua aprovação, superintendente. Muito obrigado, diretor Augusto. Após a relatoria e manifestação de voto, eu pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Em não havendo manifestação, abro então para votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. Acompanho o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 3, senhor José Nagano. Acompanho o voto do Dr. Augusto Coelho. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. Superintendente, na forma do artigo 18 da Lei 9784 de 99, eu tenho impedimento para atuar como julgador do plano de ação apresentado. Ok. Eu sigo com o voto do relator e com os demais votos aqui manifestados diretores. Ressalvado o impedimento declarado pelo diretor Queiroz e acatado, fica aprovado por unanimidade o plano de ação apresentado pela entidade supervisionada. Dando prosseguimento, restituo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria do item número 14 da pauta. Augusto, a palavra está consigo. Obrigado, superintendente. O item 14, ele trata de aditivo ao plano de supervisão SUSEP para o biênio 2022-2023, submetido à aprovação deste Conselho nos termos do que estabelece o inciso 20 do artigo 9º do Regimento Interno, anexo à resolução do CNSP 428. Como consta no presente processo, o plano de supervisão para o biênio 22-23 foi aprovado por unanimidade por este Conselho Diretor no dia 28 de abril de 2022 e apresenta as atividades de supervisão programadas para execução no período de 2/5 de 2022 a 28 de 4 de 2023, com revisão prevista para o meio do ciclo de supervisão no mês de outubro de 2022, perdão. No entanto, após o término da priorização das supervisões por empresa que constam do plano, a Coordenação Geral de Supervisão de Seguros Massificados, Pessoas e Previdência, SEGESUP, recebeu 2 novos analistas, o que ampliou a sua capacidade de supervisão em 79 semanas fiscais. Assim, considerando as 79 semanas fiscais líquidas adicionais incluídas pelo recebimento de 2 novos servidores, bem como a margem de sobra de 34 semanas fiscais que existia no planejamento anterior, a SEGESUP passou a possuir 113 semanas fiscais líquidas disponíveis, razão pela qual proponho a inclusão da supervisão por empresa de mais 3 entidades, conforme consta no aditivo juntado a este processo. Então, diante do exposto, eu submeto a matéria a este Conselho Diretor com o meu voto favorável em 2 sentidos. Letra A aprovação do aditivo ao plano de supervisão apresentado pela SEGESUP, e B, ao envio do processo à SEGECOM para consolidação do aditivo no plano de supervisão SUSEP 2022/2023, superintendente. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura
do voto e relatoria, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro então para a votação. Diretoria Técnica 1, senhor Marcelo Augusto. Acompanho o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 3, senhor José Nagano. De acordo com o voto do relator, inclusive com os anexos. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. Também de acordo com o aditivo ao plano de supervisão. Eu também sigo com o voto do relator e a manifestação dos demais diretores. Assim sendo, fica aprovado por unanimidade o aditivo ao Plano de Supervisão SUSEP 2022-2023 na forma do voto do relator. Dando sequência, devolvo a palavra ao diretor Augusto Coelho para que proceda a relatoria do item número 15 desta pauta. A palavra está consigo, Augusto Coelho. Obrigado, superintendente, mais uma vez. O item 15 da pauta trata de processo instaurado para, entre outros assuntos, cumprir a verificação G1 constante do Plano de Fiscalização de Execução do Contrato número 02 de 2021, celebrado entre a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e a Caixa Econômica Federal, no qual os membros da equipe de fiscalização técnica do contrato, responsáveis pela fiscalização da gestão geral dos recursos FDP-VAT no ano de 2021, aspectos prudenciais, tema G do plano, apresentam a avaliação da prestação de contas da contratada, de suas demonstrações contábeis e do relatório de administração do Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga a pessoas transportadas ou não, FDP-VAT, conforme previsto na cláusula 8ª, inciso 1 do referido contrato. Assim, enquanto gestor do contrato número 02/2021, submeto o presente processo a este Conselho Diretor para posterior submissão ao Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, instância máxima de governança do FDP-VAT, em atendimento à resolução CNSP número 400. E a resolução 403 também, e em linha com o previsto no inciso 1 da cláusula 8ª 1 do contrato 02/2021. Conforme consta no parecer eletrônico número 2/2022 CGMOP, DIR 4, em 31 de março de 2022, a Caixa disponibilizou a esta autarquia, SUSEP, para a data base de 31 de dezembro de 2021, as demonstrações contábeis anuais, o parecer do auditor independente e o relatório de administração do FDP-VAT. A disponibilização à SUSEP ocorreu dentro do prazo de 31 de março de 2022, previsto no contrato número 2 de 2021, e o relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis foi limpo, ou seja, sem ressalvas. Além disso, os membros da equipe de fiscalização do contrato concluíram pela aderência das demonstrações contábeis do FDP-VAT, database dezembro de 2021, aos requisitos constantes no plano de fiscalização de execução contratual. Os membros da equipe informaram que todos os requisitos foram plenamente atendidos. Assim, considerando o exposto acima e em atendimento à resolução 400 do CNSP e 403, e em linha com o previsto no inciso 1 da cláusula 8ª do contrato 2 de 2021, submeto o presente processo à consideração do Conselho Diretor com meu voto favorável em 2 sentidos. Letra A, a aprovação do parecer eletrônico número 2/2022 CGMOP DIR 4, e B, ao encaminhamento ao Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, com proposta de aprovação das contas relativas à gestão dos recursos FDP-VAT no ano de 2021, considerando as demonstrações contábeis e financeiras e o relatório de administração apresentado pela contratada, o parecer da auditoria independente e o parecer eletrônico, mais uma vez, número 2/2022,
CGMOP DIR 4. É como voto. Obrigado, diretor Augusto. Após a leitura do voto e resumo do relator, pergunto, então, se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, Marcelo Rocha. Acompanho o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 3, José Nagano. De acordo com o voto apresentado pelo relator. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. Superintendente, eu sou um dos pareceristas do parecer que está em deliberação, então de modo que eu também estou impedido de julgar o meu próprio trabalho nesses autos, na forma do artigo 18 da Lei 9784. Ok. Eu sigo com o voto do relator e com o voto dos demais diretores. Ressalvado o impedimento declarado do diretor Carlos Queiroz, ficam aprovados por unanimidade o parecer eletrônico número 2/2022/CGMOP/DIR4/SUSEP e o encaminhamento dos autos ao CNSP, com a proposta de aprovação das contas relativas à gestão dos recursos do FDPVAT no ano de 2022. Muito obrigado, diretor Augusto Coelho. Dando sequência, passo a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 16 desta pauta. Diretor Nagano, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Esse processo é a proposta de circular SUSEP que dispõe sobre as condições para registro facultativo e para registro obrigatório das operações de seguros de pessoas com cobertura de risco estruturada no regime financeiro de repartição de capitais de cobertura, RCC, ou de capitalização em sistemas de registro homologados e administrados por entidades registradoras credenciadas pela SUSEP. A minuta de circular tem o objetivo de dar continuidade ao projeto Sistema de Registros de Operações, SRO, né, complementando o conteúdo informacional para registro facultativo e obrigatório das operações de seguros de pessoas. No que diz respeito ao aspecto formal da proposta, vale mencionar que a regular tramitação do processo, né, a presente proposta foi objeto de discussão e contribuição das áreas consideradas impactadas na autarquia, e ainda a proposta foi encaminhada ao Comitê Técnico da Superintendência de Seguros Privados, COTEC, que em reunião ordinária realizada em 7 de junho de 2022, deliberou por unanimidade pela ausência de óbices e para a continuidade da tramitação do processo normativo. Os objetivos da proposta normativa são: a. Estabelecer prazos para início de registro das operações enquadradas, definir os elementos mínimos a serem registrados para as operações e estabelecer prazos para esses registros a partir de fatos geradores. Com a finalidade de dar transparência e abrangência ao debate sobre o assunto, aqui tratado, conferindo à sociedade a oportunidade de contribuir no processo regulatório, proponho que a circular proposta, uma vez que seja aprovada pelo Conselho Diretor da SUSEP, seja submetida ao processo de consulta pública pelo prazo de 30 dias, a qual entendo ser adequado à maneira de sua complexidade às suas disposições. Considerando a natureza... Só um minuto. Considerando a natureza da proposta aqui apresentada, sugiro ainda que a consulta à Procuradoria Federal junto à SUSEP, né, seja realizada após o processo de consulta pública, quando as questões inerentes à proposta poderão ser analisadas conjuntamente com as sugestões encaminhadas pela sociedade. Estas são as razões, senhores diretores, senhor superintendente, pelas quais submeto a minuta de circular à apreciação de vossas senhorias, com o meu voto favorável à sua aprovação e submissão ao processo de consulta pública pelo prazo de 30 dias. Muito obrigado, diretor Nagano. Após a leitura do voto e relatoria do diretor Nagano, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar.
Em não havendo manifestação, abro então para votação. Diretoria Técnica 1, senhor Marcelo Rocha. Acompanho o voto do diretor relator. Diretoria Técnica 2, senhor Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. Também estou de acordo. Também eu sigo com o voto e relator dos demais diretores. Sendo assim, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a submissão à consulta pública pelo prazo de 30 dias da minuta de circular SUSEP, que dispõe sobre as condições para o registro facultativo e para o registro obrigatório das operações de seguros de pessoas com cobertura de risco estruturada no regime financeiro de repartição de capitais de cobertura, RCC, ou de capitalização em sistemas de registro homologados e administrados por entidades registradoras credenciadas pela SUSEP. Eu vou fazer uma parte aqui, antes de dar sequência aos demais itens da pauta de relatoria do diretor José Nagano, eu quero fazer a releitura da votação do item número 15 da pauta de relatoria do diretor Augusto Coelho, onde eu fui alertado que eu me equivoquei aqui na manifestação do referido ano, do referido exercício. Então, eu vou fazer a releitura da aprovação. Referente, destaco mais uma vez, ao item 15. Ressalvado o impedimento declarado e acatado do diretor Carlos Queiroz, ficam aprovados, por unanimidade, o parecer eletrônico número 2 de 2022, CGMOP, DIR 4, SUSEP, e o encaminhamento dos autos ao CNSP com a proposta de aprovação das contas relativas à gestão dos recursos do FDPVAT no ano de 2021. Isto posto, e na sequência, retorno a palavra ao diretor José Nagano para que proceda à relatoria do item número 17 desta pauta. Senhor Nagano, a palavra está consigo. Obrigado, senhor superintendente. Mais uma vez, uma proposta de circular SUSEP que dispõe sobre os requisitos de sustentabilidade a serem observados pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e sociedades de capitalização e resseguradoras locais. Acho que vale aqui uma pequena introdução, né? As questões relacionadas à sustentabilidade, tais como os novos riscos decorrentes de eventos climáticos, podem se materializar em perdas financeiras significativas para as empresas, ameaçando a estabilidade do sistema financeiro e causando impactos econômicos e sociais concretos. Por isso, essas questões têm cada vez mais despertado o interesse de reguladores e dos demais participantes dos mercados financeiros em diversas jurisdições. A partir de 2015, com a assinatura do Acordo de Paris, que tem por objetivo frear o aquecimento global, observa-se uma ênfase mais específica sobre os fatores climáticos, principalmente os relativos à intensificação de danos físicos e à transição para uma economia de baixo carbono, onde se reduz ou se compensa a emissão de gases do efeito estufa. Tais preocupações, que se incluem no conceito de sustentabilidade, vêm recebendo maior atenção dos reguladores e do mercado financeiro nos últimos anos, tendo sido inclusive objeto de estudos e orientações publicados pela IAIS, em parceria com o Sustainability Insurance Forum. Uma dessas orientações, publicadas em maio de 2021, tem por objetivo auxiliar os supervisores a integrar considerações
sobre os riscos climáticos em seus processos de supervisão, observando exemplos de boas práticas sobre os aspectos de governança corporativa, gestão de riscos e controles internos, políticas de subscrição, orça, investimentos e divulgações, em linha com requisitos expressos em diversos ICPs, Princípios Fundamentais de Seguros, em português. Nesse ponto, cumpre destacar que a SUSEP apoia oficialmente o PSI desde 2016 e participou do grupo original que liderou a criação do SIF. Mais recentemente, passou a integrar também o Laboratório de Inovação Financeira, LAB, que reúne representantes do governo e da sociedade para promover as finanças sustentáveis no país. Assuntos relativos à sustentabilidade ainda estão na pauta da Força Tarefa Brasil-Reino Unido, da qual a SUSEP também participa. Como parte desse movimento, a autarquia incluiu no plano de regulação o tema Política de Responsabilidade Socioambiental, englobando e aprimorando a gestão de riscos ASG, e a ampliação da transparência em relação à exposição de riscos climáticos, dando origem à presente iniciativa que visa a contribuir para a promoção e manutenção de um sistema financeiro mais resiliente e sustentável. Objetiva-se com a presente proposta fomentar a atuação cada vez mais resiliente e sustentável no mercado segurador. Busca-se, com a edição do normativo proposto, dar a devida atenção para os riscos de sustentabilidade, na forma de assegurar sua efetiva integração no processo de gestão de riscos das supervisionadas. Estimular que aspectos relativos à sustentabilidade sejam considerados na tomada de decisão das supervisionadas, favorecendo o desenvolvimento de soluções inovadoras, a maioria do desempenho operacional e do aproveitamento de outras oportunidades, e promover a divulgação de informações das supervisionadas sobre o assunto, facilitando a utilização pelas partes interessadas. Conforme previsto na proposta, a gestão dos riscos de sustentabilidade insere-se-á no contexto geral do Sistema de Controles Internos, SCI, e da Estrutura de Gestão de Riscos, EGR, com foco na prevenção de efeitos negativos desses riscos. A minuta, complementarmente, requer o estabelecimento de metodologias, processos, procedimentos, controles específicos para a gestão dos riscos de sustentabilidade. A previsão, quando apropriado, de limites para a concentração de riscos e ou restrições para a realização de negócios que considerem a exposição de setores econômicos, regiões geográficas, produtos ou serviços a riscos de sustentabilidade. E no caso de supervisionadas enquadradas no segmento S1 ou S2, o registro de informações relevantes para o gerenciamento dos riscos de sustentabilidade e incorporação em suas metodologias quantitativas de mensuração de riscos, de eventos relacionados a isso. Além disso, enfatiza que os riscos de sustentabilidade podem se materializar em diversos tipos de riscos financeiros e, portanto, deve sempre ser possível ser integrados à gestão de riscos de subscrição, de crédito, de mercado, operacional e de liquidez. Ao introduzir o tema de sustentabilidade na atuação do mercado supervisionado, a proposta visa fomentar que as seguradoras tenham uma abordagem estratégica, considerando inclusive que suas ações contemporâneas terão efeito de alterar severidade e probabilidade de eventos ambientais e climáticos no futuro, que podem se reverter em perdas financeiras significativas para as empresas, ameaçando a estabilidade do mercado e causando impactos econômicos e sociais concretos. Esse processo foi objeto de consulta pública. A norma proposta foi colocada à contribuição da sociedade civil por meio de edital da consulta pública. No âmbito da referida consulta, foram registradas 196 contribuições, analisadas individualmente e devidamente registradas no processo. As alterações promovidas na norma após o processo de consulta publicada visam a promoção do aprimoramento redacional.
A proposta da minuta transitou por todas as áreas impactadas, né, na SUSEP, além da análise jurídica pela Procuradoria Federal, que não vislumbraram óbices à sua aprovação. Por fim, quanto à vigência, proponho que seja estabelecida 1º de agosto de 2022, conforme regra geral prevista no artigo 4 do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Essas são as razões, senhores diretores, pelas quais submeto a minuta de circular à apreciação de vossas senhorias, com o meu voto favorável à sua aprovação. Obrigado, diretor Nagano. Após a leitura do voto e relatoria do diretor Nagano, pergunto se algum diretor gostaria de se manifestar. Não havendo manifestação, abro para votação. Diretoria Técnica 1, senhor Marcelo Rocha. Obrigado, senhor superintendente. Ao passo que acompanho o voto, parabenizo também o senhor diretor Nagano e as equipes técnicas envolvidas na elaboração da norma, dada a sua inegável importância. Acompanho. Diretoria Técnica 2, senhor Augusto Coelho. De acordo com o voto do relator, e parabéns pela condução do caso. Diretoria Técnica 4, senhor Carlos Queiroz. Também estou de acordo, superintendente, também parabenizo o diretor Nagano e a equipe dele, o que faço na pessoa do coordenador-geral César Neves, e também considero essa norma uma mudança de paradigma aqui nos mercados supervisionados pela SUSEP. Eu também sigo com o voto do relator, com o voto dos demais diretores e faço minhas as palavras de manifestações e parabenizações de todos os senhores diretores. Sendo assim, fica aprovada por unanimidade, nos termos do voto do relator, a minuta de circular SUSEP, que dispõe sobre requisitos de sustentabilidade a serem observados pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, EAPCs, sociedades de capitalização e resseguradores locais. Obrigado, diretor Nagano. Bem, deliberamos sobre todos os itens desta pauta. Esgotado, então, todos os assuntos, eu abro a palavra para os senhores diretores para manifestações finais. Diretor Marcelo Rocha, suas manifestações. Na verdade, agradecer aos colegas aí pelo trabalho, pelo desenvolvido nessa reunião. Desejar uma boa noite a todos, não só do nosso colegiado, mas todos aqueles que nos assistem via YouTube. Obrigado, diretor Marcelo. Diretor Augusto Coelho. Superintendente, eu gostaria de agradecer ativamente as equipes técnicas da SUSEP que contribuíram ativamente para a construção dos votos desse conselho diretor, pauta um tanto quanto extensa, e gostaria de registrar aqui as minhas felicitações ao Dr. Marcelo Rocha, que fez aniversário no dia 19 de junho, a um servidor de mão cheia, uma pessoa com caráter ímpar, coração enorme, tecnicamente muito bem preparado. Dr. Marcelo, que Deus continue te iluminando sempre. É isso que lhe desejo. Um abraço. Muito bem. Diretor José Nagano. Senhor superintendente, demais diretores, todos aqueles que nos ouvem aqui, nos assistem aqui no canal do YouTube da SUSEP, senhor procurador e demais participantes. Hoje foi aprovado um importante instrumento em prol da sustentabilidade. Eu acredito que vale destacar que a indústria de seguros, tanto na qualidade quanto de gestora quanto de tomadora de risco, como na qualidade de investidora, desempenha um importante papel na promoção do desenvolvimento econômico e, principalmente, social sustentável, né? Especialmente quando considerada a sua qualificação para realizar a avaliação e precificação de risco. Eu acho que esse é um marco no mercado segurador, esse é um marco na modernização do mercado segurador,
equiparando as economias mais maduras do mundo como um todo. Eu acho que esse é um passo muito significativo para a SUSEP, para todo o mercado. Quero aproveitar e cumprimentar toda a equipe, né? Acho que na figura do César Neves, que é o nosso coordenador geral, que muito se dedicou para que essa norma fosse viabilizada. Muito obrigado, senhor. Obrigado, diretor Nagano. Diretor Carlos Queiroz, suas manifestações. Senhor superintendente, quero aproveitar essa mensagem final também para parabenizar o diretor Marcelo Rocha pelo seu aniversário, e eu quero tomar a liberdade aqui de prestar uma homenagem a um servidor que se aposentou recentemente, o Percival Miranda Leite, que dividiu bancada comigo lá em São Paulo, dividiu trabalhos, dividimos muitas alegrias, muitas aflições, né? E ele agora teve a sua merecida aposentadoria deferida. Então eu gostaria de homenageá-lo nessa mensagem final. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, diretor Carlos Queiroz. Passo com muito prazer agora a palavra ao nosso procurador-chefe, doutor Paulo Penido. Doutor Paulo, suas considerações finais, por favor. Manifestações. Bem, muito boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um grande aprendizado, é sempre uma grande honra participar dessa reunião. Meus parabéns ao Dr. Marcelo e que até uma próxima vez. Obrigado, doutor Paulo. O senhor que com a sua equipe dá o aval jurídico aos atos aqui praticados e publicitados. Muito obrigado sempre pelo seu trabalho e pela sua dedicação. O nosso chefe de gabinete, senhor Walter Nagal, suas manifestações e considerações finais, por favor. Obrigado, senhor superintendente, senhores diretores, senhor procurador-chefe e a todos que nos assistem. Gostaria de desejar a vocês uma excelente noite. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor chefe de gabinete. Eu, como de costume, quero agradecer a nossa diretora da Diretoria Técnica de Informação e Comunicação, a senhora Valéria Chaves, por todo o apoio, por toda a evolução deste nosso ambiente tecnológico aqui, para levarmos as nossas reuniões da melhor maneira para todos vocês, que na melhor condição de serem assistidas. Valéria, muito obrigado a você e a toda a sua equipe do DETIC. Eu quero também, ao citar a Valéria, fazer um chamamento a vocês que nos assistem, que no dia e propor um agendamento no dia 7 de julho, às 16 horas, se não me falha a memória. Eu peço que me corrijam aqui se eu por acaso me equivoquei. É dia 7 de julho, às 16 horas, vou confirmar o horário, a Valéria já está me afirmando que é às 16 horas. Nós faremos a primeira webinar da SUSEP sob esta gestão, onde não só teremos a oportunidade de um diálogo mais aberto com os nossos diretores, com o colegiado aqui integrante desse mosaico, quanto e principalmente teremos a apresentação justamente pela Valéria Chaves do nosso painel de inteligência do mercado de seguros. Estou muito feliz com essa entrega da nossa gestão e tenho certeza que vocês, enquanto integrantes do mercado, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, ficarão mais felizes ainda de poder obter os dados do mercado por meio deste painel de inteligência do mercado de seguros. Repetindo, dia 7 de julho, às 16 horas. Quero agradecer aqui a toda a nossa assessoria de comunicação, na pessoa da nossa chefe da assessoria da Ascom, a Thaís Fulco, e toda a sua equipe que nos ajudam na orientação das nossas manifestações e na publicidade dos nossos trabalhos. E, como sempre, agradecer aos nossos servidores.
estes qualificados, dedicados, compromissados, profissionais, que, a bem da verdade, são eles que produzem todos esses trabalhos para que a gente aqui possa fazer a melhor representação. Muito obrigado a todos os servidores da SUSEP. Antes de encerrar também, quero fazer coro com o diretor Augusto Coelho nas felicitações ao doutor Marcelo Rocha pelo seu aniversário. Marcelo, que Deus te cubra de bênçãos, continue a iluminar os seus caminhos por muitos, muitos e muitos anos. Saúde e paz, hoje e sempre, caro amigo. Assim sendo, tendo encerrado a pauta e esgotados todos os itens, e não havendo mais nenhuma manifestação dos senhores diretores, passo ao encerramento desta reunião. São 18h15. Dou por encerrado a presente reunião deliberativa do Conselho Diretor da SUSEP, agradecendo a participação de todos, incluindo os que nos assistiram. Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, continuem a se cuidar. Muito obrigado e até uma próxima.